Fala aí, boa noite. São 10h10, eu tô jantando. Já tomei um cafezinho, tô bebendo uma água. Hoje a gente vai falar do meu dia na faculdade, que foi bem legal. Eu tô no início do novo período. Aí foi a primeira vez dessas 3 cadeiras aqui e a última cadeira. Eu gostei muito de uma pergunta que a professora fez. E eu vou fazer pra vocês aqui. Espero que renda alguma coisa boa. A primeira cadeira foi Direito Racial. É uma coisa assim, um nome assim. E a professora eu já conhecia, eu já paguei uma cadeira com ela antes, não nesse eixo, mas era parecido. E ela fez o seguinte, ela começou a aula perguntando aos alunos o que eles entendiam, como é que eles absorveram história, a disciplina de história no ensino médio. Assim. Aí perguntou para várias pessoas da sala e várias pessoas de colégios diferentes, lugares diferentes. Tinha um cara que veio de Salgueiro, que ele tinha um professor só para todas as matérias. Ele tava explicando lá. Tinha uma mulher que era formada em História. Graças à faculdade é isso também. Você tem muitas pessoas diferentes junto numa sala. E ela partiu daí e começou a falar. Ela é incrível. Ela é uma professora que já foi... Quase foi desembargadora ano passado. Ela é muito boa mesmo, assim, muito inteligente, absurdamente. Só que tem um problema nessa sala. Depois que eu fui pro exército, eu fiquei despriorizado. Ou seja, eu tenho cadeiras com gente muito nova e com gente praticamente da minha idade, ou um pouco mais novo que eu. Mas, principalmente com a galera mais nova, eles não estão nem aí pra aula, tá ligado? Tem uma parte no curso de Direito que é o seguinte. O curso de Direito, ele é um curso de gente gente que é boa e não sabe o que fazer, escolheu direito pra saber o que fazer. E gente que é ruim e o pai escolheu direito porque acha que é isso que ele deve fazer. Certo? Aí tem gente que é boa e não sabe o que fazer e que no curso de direito se acha no direito, mas também tem gente que é boa e não sabe o que fazer que se acha em outro curso também e vai super bem, tal. Tem um amigo meu que fez primeiro e segundo período comigo, hoje tem psicologia, Guilherme. Mas tem a galera que é ruim e o pai escolheu e ele tá lá pra jogar dominó e conversar com os amigos dele, tá ligado? Mas até isso tudo bem, o problema é dele. O problema pra mim é quando ele traz isso pro meio da aula. Aí a professora tá lá tentando dar aula e fica sempre 3 caras. Tipo, é um grupão assim de 8 caras assim no fundão, bem clássico. E fica 3 caras que não param de conversar nunca. Assim. A bronca que é. Sempre que você acha que tem um pouquinho de silêncio, é um cochicho. Aí quando a professora levanta a cabeça, aí o cochicho fica mais baixo. Aí parece que vai parar, mas não para. Aí eles voltam a cochichar. Aí, cara, isso me tira do sério, velho. Eu fico. E a professora não pode falar nada. E ela até é muito inteligente, ela sabe fazer isso, mas pô, os caras não param. Tipo, ela dá os sinais que a rapaziada parou. E eles não param, só não param de conversar. Aí você olha pra trás e é todo mundo assim, que só na horizontal, jogando Brawl Stars. Que é. É sinistro, mano. O cara sai de casa cedo pra ficar jogando Brawl Stars na sala, mano. Sendo que o cara podia estar jogando em casa, dormindo. Tá ligado? Enfim. Essa foi a primeira aula. A segunda aula foi com um professor muito da hora, velho. Professor. Não vou dizer o nome dele. Mas é um professor de processo civil. Um cara altão assim. Cabelo loiro. Olho azul. Cara, e ele fala. Ele é bem expansivão assim. É bem engraçado, tá? Ele é magro, meio gordo. Tipo, é um falso magro, assim, então a barriguinha, ele tava com a camisa meio curta, assim, então ele tinha que ficar botando pra baixo a camisa dele, era engraçado. Aí às vezes ele sentava e ficava de pé, mas só que, tipo, a aula dele não é tão boa assim no conteúdo, mas só que a personalidade dele é muito legal, ele já foi juiz, ele fez doutorado em Portugal e tal, e ele não consegue se conter na linha de raciocínio e começa a falar da vida dele, que é bem legal também, que é muito mais legal do que ficar vendo a aula dele. A aula dele é um slide de 347 páginas.
de toda a cadeira, assim, tá no slide. E aí só vai passando o slide e tal, tal. E aqui a cadeira demonstrada tal, aí fica contando história. Pô, é muito massa. A melhor parte é a história, até agora, né? Primeira aula agora, não sei. Mas a melhor parte de tudo agora são as histórias que ele conta. E a gente fica lá ouvindo as histórias dele. É bom, é legal. O cara fez doutorado em Lisboa. Foi bom. É muita gente diferente, mano. Muita gente de lugares diferentes que estão no mesmo lugar e que você tem acesso, tá ligado? É só você conversar com o cara e ter uma visão da vida diferente da forma como essa pessoa experienciou e tal. É muito maneiro. E por último, que vem a pergunta que eu queria fazer, é direito de família. Direito de família, eu tive uma cadeira de direito civil semestre passado que era um saco. Tanto que eu fui pra final. Que a professora ficava sentada e só falava do código, não trazia nada de fora e era muito monótono, assim. E pronto. Aí essa professora agora, a primeira aula dela, ela tirou pra fazer um panorama do que seria a cadeira de direito de família, né? E foi bem divertido, que ela sentou perto da gente e tal, pegou a cadeira, puxou mais pra perto da gente e começou a fazer algumas perguntas provocando, assim, o tema, mostrando a Constituição, como a Constituição preservava o direito de família. E, assim, eu me perdi em alguns momentos, não vou mentir, mas no que eu peguei, assim, foi muito bom. Ela era muito segura, depois eu fui ver no escavador, ela fez pós-doutorado em direito de família e é muito capacitada mesmo, assim, pra cadeira. Isso é um prazer enorme pra nós como alunos, né? E ela fez uma pergunta que era o seguinte: ela perguntou quem era casado na sala. Aí só uma pessoa levantou a mão, uma moça atrás. Aí depois ela perguntou, não, então todos são solteiros. Aí sim, tudo bem. Ela perguntou, se você quiser casar algum dia, você escolheria, se você casar não, se quiser oficializar uma relação, o que você faria? Você faria uma união estável ou o instituto do casamento? Você faria um casamento? E a maioria levantou a mão pro casamento. Eu levantei a mão pro casamento. Aí ela fez a segunda pergunta, que é a mais importante ainda, que é o porquê você faria isso. Aí você vai ver, pronto, a união estável para fins patrimoniais ela é essencial. Digamos que um cara, ele era um milionário e ele tinha uma mulher e tal, mas só que ele não separou da mulher e viveu em outro país, morando com outra mulher, mas nunca casou com ela, nunca teve nada de sério. Essa mulher do outro país, ela pode tentar comprovar essa relação e ela vai ter direitos comparados a uma esposa, porque ela foi de fato, entendeu? De fato, quando digo a realidade, não de direito, mas ela foi de fato uma esposa, sim. Aí se tem essa instituição que é a união estável, né? Hoje você pode declarar a união estável com alguém, que é uma coisa bem mais rápida, bem mais fácil, você não precisa de um advogado para fazer. Você pode, aí no caso dos... Não, isso aí eu não sei, eu não vou falar sobre isso. Mas é muito mais rápido e é muito mais democrático, assim, do que o casamento. A união estável vai a lugares onde o casamento não vai. Foi isso que a professora tinha falado. Mas só que o que é que faz a gente escolher o casamento, mesmo assim? Aí, eu até anotei. Tava pensando sobre isso. Aí teve uma menina que disse, não, eu quero porque eu acho bonito. Eu acho chique você casar no religioso e tal. Aí tem a tradição, aí te faz porque já é tradicional, aí tem a religião, mas tem a segurança. Tem uma pessoa que falou que era segurança. Porque o casamento é em tudo um contrato que você acorda com outra pessoa e caso você esteja insatisfeito com esse contrato que foi feito, e acho que
alguém quebrou alguma cláusula desse contrato, você pode rescindir o contrato, você pode o divórcio, que é ainda uma instituição recente. Mas a questão da segurança, é segurança pra quê? Segurança de quê? É segurança de que a pessoa não vai trair você, segurança de que as suas expectativas no casamento vão ser saciadas. Porque se for é muito pouco, né? Imagina que a única coisa que vai impedir o seu cônjuge de trair você é o contrato que ele assumiu com você. Foi essa pessoa que se quis casar de todo jeito. Pessoa que só pôde confiar porque você fez um contrato com essa pessoa. E eu fiquei pensando pra caramba sobre isso, assim. E hoje eu vejo de uma forma diferente, assim, o Instituto da União Estável. E é bem interessante você pensar nisso. Pra que eu quero casar? Se um dia eu casar, mas por que o casamento? Por que oficializar? Tem uma música do Rodrigo Amarante que é o Não Pedido de Casamento. Aí ele fala: eu tenho a honra de não te pedir a mão, pra que firmar num pergaminho essa união. É legal você pensar sobre isso, assim, de tipo, o casamento hoje, o civil, tô falando do civil. O casamento civil hoje é uma formalidade de um contrato. E acaba trazendo mais deveres do que direitos, assim. Direitos nenhum. O direito que você tem é o mesmo direito que você tem antes. Não tem nada que o casamento vai lhe dar além de um título. Uma mudança de estado civil. Mas vai lhe dar deveres também com a pessoa que você contraiu matrimônio. E eu fiquei com isso na cabeça durante o dia. Voltei pra casa, trabalhei um pouquinho. Fui treinar. E voltei. E tô aqui comentando com vocês. Vou estudar um pouquinho disso agora. Só um pouquinho mesmo, tá bem tarde. Mas estou gostando, acho que estou animado para esse novo período. Espero que seja muito bom. É isso. Muito obrigado. Boa noite e falou.